Nossa gratidão a Deus por Ele nos conceder mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para meditarmos e orarmos. Agradecemos a todos vocês que oram conosco e que nas orações particulares se lembram de nomes que nós aqui citamos e nomes que também estão nos comentários do canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos a todos vocês que leem os comentários e conhecem na íntegra os pedidos que lá estão e oram por alguns desses pedidos. Aqui no canal nós às vezes resumimos o pedido para poder dar tempo de nós orarmos por várias pessoas e vários pedidos. Nossas orações particulares estamos sempre lembrando e orando por todos vocês que nos escrevem. Iremos fazer uma reflexão na palavra de Deus, meditaremos em Efésios capítulo 6, verso 11, nos diz: Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Próximo ao final da carta aos Efésios, encontramos aqui uma seção que trata da luta do cristão enquanto está aguardando o retorno de Jesus. O verdadeiro inimigo é aquele que está por detrás daqueles que nos querem fazer mal. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal, diz aqui no capítulo 6, verso 12. Nessa batalha, nossa força deve vir de Deus, conforme está no versículo 10 de Efésios, capítulo 6. Nessa luta, nós podemos vencer e ficar firmes e inabaláveis. O segredo é usar toda a armadura provida por Deus, conforme está nos versos 11 a 13 do capítulo 6 de Efésios. Enquanto escrevia essas palavras, Paulo estava preso e ele tinha ao seu lado um soldado romano. O apóstolo então comparou as armas que Deus havia providenciado para nós com as armas que o Império Romano providenciara para os seus guerreiros. A ordem em que as peças são mencionadas é a mesma utilizada nas vestes do soldado. Por exemplo, havia o cinturão. O cinturão, na realidade, não fazia parte da armadura propriamente dita, mas o cinturão ele era essencial para prender as roupas de baixo, porque sem o cinturão a armadura não poderia ser vestida. O cingir-se é uma ação preparatória para uma atividade, e nesse caso era uma batalha. Aqui é uma indicação de que devemos ter a verdade no íntimo, conforme diz o salmista no Salmo 51, verso 6. Aqui a armadura do cristão fala também da couraça, no verso 14. A couraça era uma espécie de camisa de couro revestida com placas de metal, e essa couraça ela estava disposta como as escamas de um peixe. A couraça ela protegia o tronco do soldado, do combatente, e a nossa couraça é a justiça, é a retidão de caráter, é o apego aos mandamentos de Deus. Paulo também fala da sandália do soldado romano. A sandália ela tinha cravos na sola, como as chuteiras que os jogadores de futebol usam, para que não escorregasse quando empenhado na batalha. E o nosso calçado, conforme diz aqui Paulo em Efésios capítulo 6, ele nos dá firmeza, porque é o evangelho da paz. Efésios capítulo 6, verso 15. Também Paulo fala sobre o escudo, especialmente o escudo maior, o escudo grande, proporcionava uma proteção ao guerreiro. Do mesmo modo, nós somos protegidos das investidas do inimigo por nossa fé em Jesus.
Nós ainda encontramos aqui no capítulo 6 mencionados o capacete, que indica que é necessário sempre meditar na salvação, meditar na palavra de Deus, armazenar passagens bíblicas para que possamos ser protegidos contra os ataques do inimigo. E também fala aqui da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, verso 17. Aqui acabam as armas do soldado romano, mas não acabam as armas de Deus para nós. Paulo acrescenta pelo menos mais duas, mesmo sem compará-las. A primeira é a oração e a segunda é a vigilância. Quando nós estamos em espírito de oração no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nós estamos usando uma das armas mais poderosas, que é o nosso contato, a nossa comunhão com Deus e meditando no que Ele pode fazer por nós, nos livrar de situações diversas que enfrentamos no nosso dia a dia, e também a vigilância contra os ataques que o inimigo coloca sobre nós, especialmente nas questões que nós vemos e chamam a nossa atenção. Aí nós precisamos estar vigilantes, porque nós poderemos ser seduzidos e cair na cilada de Satanás. Nós temos nossas batalhas e essas batalhas nós precisamos usar os recursos que Deus providenciou para que nós sejamos vencedores. Se nós não usarmos a armadura que Deus nos proporciona, nós fracassaremos em nossa vida espiritual. Um soldado jamais ele vai para a batalha sem estar protegido. Quando Paulo escreveu, ele usou a armadura dos soldados romanos daquela época, a proteção que eles tinham, porque as guerras, as batalhas eram corpo a corpo, pessoa contra pessoa. E hoje sabemos que as batalhas elas são diferentes e existem outras formas dos soldados se protegerem, além dessas aqui que o apóstolo Paulo citou. Mas isso ilustra muito bem como é que nós deveremos estar protegidos contra os ataques de Satanás. Se nós não usarmos esta armadura que Deus diz que nós deveremos usar, Satanás ele nos atacará e nos derrotará. Quem sabe alguns que acompanham conosco têm tido problemas na sua vida espiritual, têm caído facilmente, mas é porque às vezes não está usando a armadura que precisa ser usada. Que você possa ler Efésios capítulo 6, especificamente ali a partir do verso 10, e encontraremos então a orientação de Deus para que nós possamos estar protegidos contra os ataques do inimigo. E como nós sabemos, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra as potestades espirituais do mal. Deus ele é poderoso e Deus ele pode nos dar a vitória se nós assim o buscarmos. Nós iremos orar, iremos fazer uma oração englobando todos os pedidos, não iremos citar nomes, mas você pode estar aí onde você se encontra, orando também. Fale com Deus. Deus está vendo você, Deus conhece a sua luta, o seu problema, e Ele vai te dar a vitória. Tenha certeza. Confie em Deus, somente Deus. Não confiamos em mais ninguém. Só Deus para nos fazer vitoriosos nessa luta. O nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos e estamos agradecidos
porque temos a oportunidade de uma vez mais falarmos contigo. Estamos agradecidos porque centenas de pessoas oram conosco e também têm as suas orações particulares, estão sempre buscando em Ti força e poder para serem vitoriosos, e somente Tu, Pai, para nos dar a vitória sobre as potestades espirituais do mal. Nós não temos força nenhuma em nós, mas ajuda-nos, Pai, a seguirmos a orientação da Tua palavra e usarmos a armadura que nos protege contra os ataques do inimigo. Que possamos usar a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Pai, que possamos estudá-la cada dia, usar a oração, a vigilância, também o capacete da salvação, a couraça da justiça, que é a Tua justiça, Pai. Também ajuda-nos a estarmos calçados na preparação do Evangelho e que possamos, Pai, ser protegidos e fortalecidos em Ti cada dia. Que possamos usar também o cinturão para que nos dê firmeza, para que nós não venhamos a cair nos ataques que o inimigo nos proporciona. Ó Pai, centenas de pessoas nos escrevem cada dia pedindo orações. Tu conheces as lutas, os problemas que cada um enfrenta. E todos, Pai, que nos pedem orações, confiam em Ti, confiam no Teu poder e sabem que Tu és poderoso para dar a vitória sobre todo e qualquer problema, quer seja problema físico, problema material ou espiritual, quer seja uma enfermidade, quer seja problemas com os filhos, relacionamento matrimonial, quer seja qualquer outro problema, um desemprego, Pai, uma necessidade básica que estão passando. E pedimos, Pai, que Tu possas estar presente com todos aqueles que estão sendo acometidos com a dengue, que está se alastrando rapidamente por vários estados do Brasil, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas já perderam a vida por causa dessa enfermidade, Pai. Que Tu abençoes todos aqueles que estão passando por este momento e que possam ser curados e possam ser gratos a Ti, Pai, pelo que Tu fazes por cada um deles. Nós Te pedimos que ajude na nossa vida espiritual, que nós possamos estar sempre Te buscando em oração e também estudando a Tua palavra, e que possamos ser fortalecidos, Pai, perseverando na fé, para que possamos resistir nos dias maus, que nós sejamos vitoriosos pelo Teu poder e não pela nossa força. Nós Te pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.